vou começar com esse aqui. Chamou o Saci e ele veio. Olá, Andréia e assustados de plantão. Meu nome é Marcos e o caos que eu vou contar aconteceu na década de 90, envolvendo meu pai, meus tios e alguns amigos deles. Até hoje, nas reuniões de família, essa história é lembrada com detalhes de arrepiar. Nós moramos no bairro da Penha, em São Paulo, e eles tinham uma tradição. Sempre tentavam alinhar as férias para o mesmo mês, com um único objetivo: pescar no Pantanal, lá no Mato Grosso. O grupo era apaixonado por isso, e assim que as férias se aproximavam, a animação tomava conta da casa. Eles passavam semanas falando sobre a viagem, comprando novos equipamentos e, é claro, competindo para ver quem tinha a última novidade em iscas artificiais. O tão esperado dia da viagem finalmente chegou. Foram todos juntos em 3 carros. Um comboio de entusiasmo e ansiedade. Meu pai, meus 2 tios e os amigos de trabalho formavam uma turma de 12 pessoas. A estrada longa até o Mato Grosso parecia não incomodar o grupo, que se revezava ao volante, mantendo o clima da festa. Depois de mais de 20 horas de viagem, chegaram ao destino ao final da tarde. É querer pescar, hein, gente? 20 horas dirigindo, barbaridade. A pousada onde ficariam era simples, mas acolhedora, composta de vários chalés de madeira, separados por curtas distâncias. A mata ao redor sussurrava com o vento, e o silêncio profundo da natureza parecia um prenúncio de que estava bem distante do caos da cidade. No primeiro dia de pescaria, foi pura alegria. O rio parecia abençoado e os peixes de todas as espécies não paravam de morder as iscas. Até mesmo os mais novos, que ainda estavam se acostumando com a ideia de pescar no Pantanal, ficaram boquiabertos com a fartura. Riam, contavam histórias e o peso das horas passadas na estrada parecia ter evaporado com a excitação do dia. No segundo dia, a sorte foi a mesma. Muitos peixes, cada isca lançada uma nova captura. E a festa continuava com as risadas e o barulho do rio cheio de vida. Porém, naquela noite, depois de mais uma jornada bem-sucedida, o grupo decidiu relaxar ao lado de uma fogueira, que acenderam no quintal da pousada. Ao crepitar das chamas, era o único som que rompia o silêncio da noite, enquanto a mata ao redor parecia se fechar em uma cortina de escuridão impenetrável. Os homens sentaram em círculo, trocando histórias e risadas, até que, inevitavelmente, começaram a contar casos de assombração. Junto a eles estava o barqueiro, seu Jerônimo, que também era o dono da pousada e quem os levava para pescar todas as manhãs. O homem, já de certa idade, era conhecido pelas suas histórias, mas aquela noite ele parecia mais sério, como se estivesse ponderando algo importante antes de falar. No meio das conversas, Jerônimo falou que acreditava no Saci. À menção da criatura, o grupo caiu na gargalhada, zombando da ideia. Folclore, besteira, diziam. Mas o velho barqueiro não riu. Ele apenas balançou a cabeça e disse em tom sombrio: riam quanto quiserem, mas se vocês chamarem o Saci, ele vem. Ai, que eu tô arrepiando. Os risos logo diminuíram e as expressões sérias de Jerônimo começou a pesar sobre eles. Sem se deixar abalar,
Ele continuou a contar sobre uma vez, muitos anos atrás, em que foi pescar com um grupo de moradores locais. Eles também riam dessas histórias, até que um deles, desafiador, começou a gritar chamando o Saci. As palavras deles ecoaram na mata, e então o vento começou a soprar forte, como se estivesse varrendo a floresta ao redor. A fogueira tremeluzia enquanto os homens ao redor olhavam nervosamente uns para os outros, começando a se inquietar. Jerônimo prosseguiu com a sua voz baixa e lenta, dizendo que naquela noite eles não só ouviram o vento, mas também viram. No meio da escuridão, entre as árvores agitadas, apareceu um menino negro, de uma perna só, que os observava com os olhos fixos, como se estivesse esperando por algo. O barqueiro descreveu o pavor que se abateu sobre todos. O grupo correu em desespero para uma cabana de pescadores, trancando a porta atrás deles. Mas o Saci não os deixou em paz. Durante toda a noite, ele tormentou o grupo com os gritos penetrantes, pancada nas paredes, pedras atiradas contra a porta. A agonia só cessou ao amanhecer, quando finalmente o silêncio voltou. Jerônimo então olhou ao redor, seus olhos passando por cada um dos homens em volta da fogueira, e disse calmamente: se quiserem chamar o Saci, vão em frente, mas estejam preparados para o que pode acontecer. Jaime não deu ouvidos aos apelos dos outros. Continuou, agora com uma voz bem mais alta e provocativa: Saci, eu tô aqui. Onde você está? Vem almoçar com a gente. Sua risada cortava o ar tenso, enquanto os demais começavam a trocar olhares nervosos. De repente, após o terceiro grito de Jaime, um som que não pertencia a ninguém do grupo ecoou de dentro da mata. Era um grito profundo, arrastado e misterioso. Estou aqui. O que você quer? O silêncio caiu sobre o grupo como um manto pesado, e o barqueiro e o cozinheiro, ambos apavorados, se afastaram para o fundo da barraca, quase se escondendo atrás dos pertences. De todos os lados, sons começaram a agir. Eram barulhos estranhos vindo da mata, ramos de folhas se mexiam como se algo estivesse se movendo ali. Mas nada visível podia ser visto. O coração de todos começou a bater muito forte e o pânico crescia. Foi quando, do meio da mata densa, uma voz firme e sinistra gritou: Estou chegando! Nesse momento, o vento começou a soprar com força, balançando valentemente as árvores e a vegetação ao redor, como se algo invisível estivesse marchando para o acampamento. As folhas farfalhavam com um som quase ensurdecedor, e a lona da barraca tremia, ameaçando se soltar. Ui! Então, sem mais aviso, uma figura surgiu da escuridão das árvores. Era um menino, talvez uns 14 anos, pele negra, magro e vestindo roupas que não pareciam combinar com aquele lugar desolado. Ele estava parado ali, como se tivesse aparecido do nada. Todos ficaram petrificados, congelados pelo medo e pela incredulidade. Mas de onde saiu esse menino? Meu pai pensava, assim como os outros, afinal eles estavam no meio do Pantanal, longe de qualquer civilização. Jaime, que até então estava rindo e provocando, ficou desconfiado com a aparição repentina e com o vento que misteriosamente cessou no exato momento em que o menino chegou.
Ele deu um passo à frente e perguntou hesitante: De onde você veio, menino? O garoto, com um olhar profundo e enigmático, respondeu: Eu vim porque você me chamou. O que você quer? Eu vim almoçar com você, como você disse. Sua voz era tranquila, mas havia algo de estranho nela, algo que não pertencia a esse mundo. O silêncio tomou conta novamente. Todos estavam paralisados, inclusive Jaime, que parecia não entender o que estava acontecendo. O ar ficou pesado e o barulho do vento parecia ter sugado toda a vida do lugar. Foi nesse momento que, como uma tempestade violenta, o vento voltou com força total. A lona da barraca foi arrancada e jogada para longe, enquanto os pertences voavam pelo ar. A ventania era tão forte que parecia que o próprio Pantanal estava se revoltando. E então, do nada, o vento cessou. O menino que estava parado diante deles simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Não havia pegadas, nenhum sinal de que ele havia estado ali. O pânico tomou conta do grupo. Meu pai e os outros correram para tentar arrumar os pertences espalhados pelo vento, mas o barqueiro Jerônimo, com o rosto pálido de medo, advertiu: O Saci, ele vai nos perturbar daqui em diante. Vocês chamaram ele e agora ele está aqui. Chegando de volta à pousada, o clima estava pesado e estranho. Ninguém conseguia entender o que havia acontecido naquela tarde. E todos pareciam estar mergulhados em um silêncio desconfortável. O que começou com uma pescaria comum se transformara em algo que nenhum deles jamais esqueceria. Naquela noite todos tentaram dormir, mas o sono não vinha. No meio da madrugada foram bruscamente acordados pelos gritos desesperados de Jaime. Ele pedia socorro e a voz dele ecoava pela escuridão. Assustados, todos correram até o chalé onde ele estava hospedado. O que viram ao chegar ali foi algo que jamais poderiam imaginar. Jaime, aquele que sempre ria das histórias de assombração, estava completamente apavorado, pálido, suando frio. Seus olhos arregalados não conseguiam esconder o medo. Ele repetia de forma trêmula: O Saci, ele está aqui. Está andando ao redor do chalé, rindo e jogando pedras na janela. Ninguém sabia o que fazer. Para todos era difícil de acreditar, afinal Jaime sempre fora o mais cético. Mas agora, vendo seu estado, algo inexplicável estava acontecendo. As palavras dele foram suficientes para fazer até os mais céticos começarem a sentir frio na espinha. O barqueiro Jerônimo, que até então observava tudo com seriedade, disse com um tom grave: Se o Jaime chamou o Saci, ele tem que desfazer o que fez. Só tem um jeito de desfazer isso. Jaime, você vai ter que ir sozinho na mata e deixar uma oferenda de fumo. Só assim o Saci vai te deixar em paz. Jaime, ainda contrariado e aterrorizado, não queria ir, mas o barqueiro insistiu que era a única maneira. Relutante e tremendo, ele pegou o maço de fumo e, de lanterna nas mãos, foi caminhando na escuridão em direção à mata. Todos observavam partir, sem saber o que esperar. A noite estava completamente silenciosa, exceto pelo som das folhas farfalhando ao longe. Ao chegar em uma clareira na mata, Jaime deixou o fumo no chão e, com medo, começou a se afastar. Foi nesse momento que ele ouviu risos
risos do menino ecoando entre as árvores, como se estivesse vindo de todos os lados. O som parecia brincar com ele, aumentando e diminuindo, até desaparecer por completo. Jaime, sentindo-se observado, apressou o passo e voltou rapidamente à estrada. Quando chegou de volta à pousada, estava pálido e exausto, mas o barqueiro apenas sorriu de leve e disse que o Saci o deixaria em paz agora. Depois disso, a pescaria terminou abruptamente. Ninguém mais tinha ânimo para continuar e todos concordaram em voltar para casa. O clima entre os amigos nunca mais foi o mesmo. Meu pai, que sempre amou pescar, ficou desgostoso depois daquele episódio. Ele voltou raras vezes ao Pantanal após o que aconteceu. E a turma que costumava viajar junto nunca mais fez outra pescaria como aquela. Jaime saiu da empresa pouco tempo depois e perdeu contato com os demais. Mas a história do Saci que foi chamado e apareceu marcou todos para sempre. Até hoje meu pai conta esse caos em nossas reuniões de família e a gente nunca esquece. Espero que tenha gostado da história. Adoro o canal, Andréia, e sou fã de vocês. Um abraço, Marcos. Gente, que apavoro de Saci, hein? Deu um apavoro neles, né? Por culpa do outro, né? Que desafiou. Gente, não é porque era Saci, essas coisas, mas não se deve desafiar o sobrenatural, gente. Não se deve. É falta de respeito. Você não acredita? Guarda para si. Fica quietinho, né? Que nem muita gente fica desafiando. Eu quero ver. Acontece muito esses desafios, gente. No jogo lá da Oiujá, o jogo, né, popularmente conhecido como jogo do copo, ali sempre tem um engraçadinho que vem desafiar. Eu fiz muitas vezes o jogo do copo. Graças a Deus nunca aconteceu nada. Mas eu já ouvi histórias de outras pessoas que fizeram, e por causa dessas pessoas que desafiam, que ficam tirando sarro, aconteceram coisas ruins até de algumas daquelas pessoas que participaram ali morrer, né? Por quê? Por falta de respeito. Então, né, não é só com o Saci, é com tudo, com o sobrenatural. Não tem que desafiar. Se você não acredita, fica para você. A sorte que ainda tinha esse barqueiro lá, o dono, o seu Jerônimo lá, que estava lá e orientou o que ele tinha que fazer para se livrar do Saci, porque se ele não faz, o que poderia ter acontecido ali, né? Não? Nossa, A Thelma falou lá em cima, ó, Saci doido para botar a turma para correr. Isso, então. E a Vera concordou com ela. Né? Se queria ver mesmo o Saci, convidasse ele de boa. E quando ele aparecesse, que chamasse, sente-se, vamos almoçar. Pronto. Que nem ele falou. Que nem ele, né, convidou. Mas não, depois ficou se borrando de medo. Vera. A Thelma, minha vizinha disse que Saci come cebola. Não sabia disso. Também nunca ouvi falar, não. Essa é a primeira vez. Thelminha, bichinho encrenqueiro. Gente, o Saci, ele é muito, né? É um menino arteiro, que nem dizia minha mãe. Minha mãe dizia que o Saci, porque minha mãe não dizia que o Saci era ruim, não. A minha mãe só dizia que ele era um moleque arteiro, ele era, né, muito arteiro aí. E também a minha mãe dizia que tinha que ter respeito, não ficar desrespeitando, não. A Vera embaixo aí. Ó. Aqui a Vera, que caos maravilhoso, eu nunca mais desafiei. Desafiei, vocês estão lembrando, né, Vera? Vera que o diga, agora a Vera lembrou lá do... Caos bom. Né, muito bom aquele caos que a Vera mandou aqui pra gente, experiência própria dela, também desafiou. E aí veio, né, aqui a Thelminha, verdade. Gente, tem que ter muito respeito com tudo.